A CPI da Covid não parou no recesso. O trabalho é intenso, mas nos bastidores. Novos fatos têm sido divulgados mostrando mais detalhes das estranhas transações no Ministério da Saúde na compra de vacinas. O que está cada vez mais claro é que na pior pandemia em um século, o governo cometeu inúmeros erros ou crimes que elevaram o número de mortes no Brasil. Durante os depoimentos na CPI, o senador Alessandro Vieira tem se destacado pela técnica nos interrogatórios. E é com ele a entrevista de hoje. Alessandro Vieira é senador pelo Cidadania de Sergipe, é policial civil e foi delegado por 17 anos. Senador, muito obrigado por estar aqui no programa. Eu quero começar com a notícia do dia. O Conexão da Globo News, novo programa da Globo News, já abriu dando a informação de um novo personagem estranho, Ayrton Cascavel, que fazia operações dentro do Ministério da Saúde, se articulava, negociava, mas nem era dos quadros do Ministério da Saúde. Eu fiquei pensando o seguinte, quer dizer, além de ter aquele gabinete paralelo no Palácio do Planalto, parece que você tinha também um Ministério da Saúde paralelo, de pessoas estranhas ao corpo de funcionários ou de indicados ou de nomeados para o Ministério da Saúde, é isso? É isso, Miriam. A gente tem uma desorganização muito grande. Para você ter uma ideia, eu apresentei a convocação, o requerimento de convocação do Cascavel logo no início dos trabalhos, e por uma questão política isso foi protelado, mas ele já tem a convocação aprovada. É um cidadão que participou por pelo menos 2 meses, negociações, tratativas com parlamentares, tratativas com governadores, distribuição de equipamentos e insumos, sem ter nenhum vínculo formal. Ele participava da decisão sobre distribuição de recursos públicos e ele nem era funcionário. Sim, era muito claro isso. Eu, particularmente, não tive contato com ele, mas o governador do estado de Sergipe teve, e é indicado pelo próprio Pazuello. O Pazuello referia o Cascavel como sendo o seu principal assessor. A irregularidade já é grave por si, mas a ineficiência nessa distribuição e a falta de controle geraram esse resultado tão prejudicial para a saúde no Brasil. É o ápice da desorganização e da incompetência. É impressionante. Nesse meio tempo, nesse período em que não está tendo depoimento e sessões deliberativas, vocês estudaram muitos documentos. E um documento que surgiu aí é a Bharat Biotech, que disse que não reconhece os documentos que a Precisa entregou na CPI. Quer dizer, qual o desdobramento desse tipo de descoberta? E nesse núcleo da Precisa Covaxin, o que mais vocês descobriram nesse período? A gente vem trabalhando muito agora na análise das quebras de sigilo, né? Já surgiram valores muito significativos de movimentação financeira atípica, na faixa dos 50 milhões de reais. E existem agora pessoas físicas e jurídicas que também vão precisar da nossa análise. A senadora Simone Tebet já tinha alertado com relação aos indicativos de falsidade nos documentos da Precisa. É um esquema que só funciona à base de muita interferência política. E existem indicativos de que você tem alguma situação parecida também na contratação da União Química, como intermediária da Sputnik. Mas esse dinheiro que o senhor falou, de 50 milhões, é movimentado entre quem e quem? Entre que entidades? Você tem múltiplas transações entre as empresas do Maximiliano e com outras pessoas físicas e jurídicas que precisam da nossa análise. Aparentemente, você tem operações sem lastro de realidade. Algumas contas têm um comportamento compatível com contas usadas para lavagem de dinheiro. Uhum. A gente vai ter que ter o cuidado de fazer todo o trabalho técnico. A gente sabe que a CPI tem limitações quanto às ferramentas e quanto ao tempo de duração, mas a nossa expectativa é muito positiva. Pois é, eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa limitação. A CPI, eu quero saber o que ela não pode fazer, né? E além disso tem o tempo que é curto. E se não há o risco de se perder, porque toda a corrupção, ela tem por natureza, ela é um emaranhado. Por natureza, ela é confusa porque ela não quer ter transparência. E aí pode ser um cipoal que a CPI se perca. O senhor não teme isso? É um risco que a CPI corre. A gente não pode fazer, por exemplo, busca e apreensão, não pode fazer interceptação telefônica.
não pode negociar uma delação premiada ou coisa parecida. Então, isso tudo atrapalha uma investigação de maior complexidade. Por outro lado, a CPI tem um foco que é a apuração de omissões e ações do governo federal no tocante à pandemia. E o mais grave que você pode ter, sem sombra de dúvida, é a questão dos erros e protelações na compra de vacinas e de insumos e a falta de uma campanha de comunicação para os brasileiros. Essa soma de fatores é responsável por centenas de milhares de mortes. Isso já está documentado e já está provado. O que a gente está discutindo quando a gente fala de corrupção são as motivações para os erros. Uhum. Aquilo que foi erro por ignorância, por uma escolha deliberada pela ignorância, e isso fica muito materializado na figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele é a síntese da ignorância. E você tem esses grupos, e aí você tem dois grupos claramente, um de militares da reserva e um outro vinculado ao Centrão, e ficavam brigando ali nas entranhas do Ministério da Saúde buscando vantagens financeiras. É nessa etapa que a CPI se encontra, mas ela não pode perder o foco. O mais importante são as vidas que nós perdemos. Pois é, nessa questão das vidas perdidas que a gente podia ter evitado, mortes evitáveis. Esse aí não é o centro da CPI? Quando o senhor fala que que o presidente é a síntese da ignorância, na verdade, ele tinha um projeto, ele tinha um plano, que era da imunidade de rebanho. É isso que foi mostrado na primeira parte da CPI. Isso não pode se perder. Vocês estão trabalhando para consolidar essas informações no relatório final? Sem dúvida, é a parte mais importante. A gente sabe que o Brasil, de certa forma, por conta de operações como a Lava Jato, passou a dar um foco muito grande para a questão da corrupção. E é realmente muito importante, mas nada é mais importante do que as vidas dos brasileiros que nós perdemos. E perdemos porque o Brasil se recusou a seguir a média mundial de atendimento. O Brasil continuou falando, por exemplo, em cloroquina quando o mundo parou de falar em maio de 2020. O presidente da República se recusa a colaborar no processo de esclarecimento do cidadão. Ainda hoje ele continua questionando e criticando vacinas, por exemplo, máscaras. Isso é criminoso. Isso vai cobrar um preço, eu tenho certeza. O relatório será preparado com todo cuidado. Está contando com a colaboração de vários senadores. As senadoras da bancada feminina, que não tinham assento e por mérito conseguiram participar, estão agregando muito valor nesse trabalho. E eu acredito que a gente vai ter um resultado consistente. Senador, por sua iniciativa, teve um requerimento de convocação de formação de um grupo de juristas. E esse grupo foi formado. O professor Miguel Reale comanda, mas tem vários outros juristas, entre eles uma ex-juíza do Tribunal Penal Internacional. E eu queria que o senhor falasse sobre esse ponto do trabalho. Eles vão tipificar os crimes, ajudar a definir que crimes foram cometidos pelo governo nas ações e omissões? Sim, a nossa preocupação foi garantir um bom estudo jurídico para dar um encaixe entre os fatos e a tipificação penal. É isso que a gente fez lá. E o trabalho que é conduzido pela equipe, ele faz o encaixe de crimes de responsabilidade, crimes comuns e, eventualmente, fatos que podem ser levados ao Tribunal Penal Internacional. É muito grave o que aconteceu no Brasil, o que ainda acontece no Brasil. Você tem uma gestão totalmente descolada daquilo que a Constituição exige. Ninguém é eleito imperador do Brasil para governar de acordo com a sua cabeça. Você tem que cumprir requisitos de eficiência, razoabilidade, respeito à vida. A gente não viu nada disso no combate à pandemia e as consequências são dramáticas. Ao fim, o relatório pronto, pulando já para o final, o que acontece? Vocês encaminham esse relatório para as autoridades brasileiras, mas também para o Tribunal Penal Internacional? Essa é a intenção? É uma possibilidade forte. A gente vai estar disponibilizando o relatório para as diversas autoridades que podem dar andamento. Então, no caso de crimes de responsabilidade, que cabe à Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República terá que apreciar as hipóteses de crimes comuns e, eventualmente, o Tribunal Penal Internacional vai avaliar o cometimento de crime contra a humanidade. E quem que o senhor já acha que vai estar nesse relatório final como o investigado ou acusado? Existe uma cadeia de comando muito clara, né, que passa ali desde o do 02 da Saúde, o Coronel Elcio, o General Pazuello, ministro da Saúde, então ministro da Saúde, os ministros que estão na linha de comando ali, como Braga Neto e Ramos, e o próprio presidente da República.
Não dá para fugir dessa cadeia de comando. A gente tem, por parte de alguns colegas, uma preocupação muito grande em fazer a convocação do ministro Braga Neto, por conta da posição que ele ocupa como ministro da Defesa, mas ele fazia parte da coordenação da resposta brasileira à pandemia. E o resultado foi desastroso. A gente precisa ouvir essas pessoas e, se for o caso, responsabilizá-las, sem nenhum tipo de preocupação com relação a questões de farda. Para mim, particularmente, tanto faz se usa farda ou se usa terno. O que importa é o que fez. O senhor acha que ele será convocado, o general Braga Neto? Eu acho que é essencial essa oitiva. Apresentei o pedido de convocação dele há bastante tempo. É uma construção política para você ter voto para aprovar uma convocação como essa. No Brasil ainda se tem muito medo dos generais, mas quando o general abre mão da sua farda para ocupar um cargo civil, ele está exposto a qualquer tipo de apuração, como se fosse qualquer um de nós. Eu não posso dar um tratamento diferenciado por conta da farda. Senador, ele, na semana passada, o general Braga Neto, né, ele, enfim, fez nos últimos dias, né, teve a nota de intimidação da CPI, em que ele se fez acompanhar dos comandantes militares, portanto, os representantes das 3 Forças Armadas, naquela nota contra a CPI. Em seguida, o comandante da Aeronáutica deu uma entrevista ao Globo, repetindo e escalando o tom da ameaça à CPI, inclusive falando homem armado não ameaça, que era em si uma ameaça. Depois disso, teve a informação do Estado de São Paulo de que ele mandou um recado para o presidente da Câmara, Arthur Lira. E nesse fim de semana ele saiu em motociata, ele, ministro da Defesa, em motociata com o presidente da República. Então, essa simbiose dele com o governo, das Forças Armadas com o governo, isso é uma manobra para aumentar a intimidação da CPI, para que a CPI não convoque? Existe um método na atuação do governo Bolsonaro, desde o início. Ele testa os limites da democracia. Ele faz uma crítica, uma agressão mais acirrada e ele recua um pouco. Um processo em que ele avança 2 passos e recua 1. E, infelizmente, no momento em que ele muda a política do teto de remuneração e permite que um cidadão como o Braga Neto tenha um salário de R$100 mil, ordinariamente de R$67 mil por mês, ele faz um casamento quase que indissolúvel com essas pessoas. É um processo de contaminação inadequado do que deveria ser institucional, deveria ser política de Estado, não de governo. Cabe muito aos presidentes das casas do Congresso ter uma reação mais firme. Eu vejo por parte de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, por motivos diversos, uma reação sempre muito tímida. E a gente precisa aprender com a história. Existem algumas situações com as quais você não pode negociar, você não pode tolerar. Não pode ser uma brincadeira que eu vou esperar outubro de 2022 para decidir se eu vou ter golpe ou não no Brasil. A gente tem que agora fazer com que isso acabe. Eu apresentei uma interpelação judicial ao presidente Bolsonaro para que ele esclareça se tem ou não tem provas de fraudes que aconteceram em eleições passadas. Porque esse tipo de ataque que ele faz diário é, na verdade, uma preparação para um alto golpe. O que acontece a partir do momento que o senhor faz uma interpelação? O Supremo determina que o presidente apresente as provas. É o básico, né? O Jair Bolsonaro é um político que usa a mentira como método. Ele mente diariamente, mente com foco, mente com uma organização e ele tem objetivos. O principal dele, sem dúvida nenhuma, é atacar a democracia. A gente não pode aceitar isso. E na medida em que você tem uma clara omissão dos presidentes das casas do Congresso, cabe ao parlamentar, como caberia a qualquer cidadão, buscar esse confronto de ideias. Se existe algum fato real, que se apresente. Se não existe, que arque com as consequências da mentira reiterada. Você não pode ter uma república baseada na mentira. O senhor acha que ele acredita, por algum delírio no que ele fala sobre a fraude, ele usa isso aí para atacar a democracia? É uma estratégia de ataque à democracia que reproduz aquilo que Donald Trump e a alt-right americana fizeram. Existe um método, muito claramente um projeto autoritário de poder. E a gente tem que fazer um combate democrático, valorizando e fortalecendo as instituições e cobrando a responsabilidade.
Não dá para tolerar 2 anos de mentiras diárias e de ataque a um sistema de eleição que elegeu o próprio Bolsonaro por uma dúzia de eleições. Isso não faz o menor sentido. É simplesmente uma estratégia golpista e tem que ter a repressão por parte das instituições. Um outro grupo do qual o senhor faz parte é das fake news. São empresas e associações empresariais, né, que faziam, divulgavam mentiras. O senhor me corrija se eu estiver errado. Divulgavam mentiras sobre a pandemia, né, contra a vacina e tal. Ao mesmo tempo, lucraram com as negociações nebulosas feitas no Ministério da Saúde sobre vacina. Eu queria que o senhor me explicasse isso, exatamente o problema das fake news com a corrupção. No Brasil, além de você não ter uma campanha nacional de esclarecimento da população, você teve campanhas dissimuladas de desinformação. Ataques às vacinas, ataques ao distanciamento social, ataques ao uso de máscaras. Isso dá de uma forma ordenada. O que a CPI está tentando fazer é apurar se você teve algum tipo de financiamento estatal para esse movimento, ou se esse financiamento se dá por interesse de empresas. Então, por exemplo, a gente já pode dizer que os fabricantes de produtos do kit Covid têm vinculação com a disseminação de notícias favoráveis a esses medicamentos. A gente tem que apurar se isso passou num limite ético, como aparentemente passou. Ter isso mais claro ajuda a gente corrigir essas brechas que você tem hoje, que prejudicam não só o atendimento a uma pandemia, mas qualquer ação democrática. Você contamina todo o debate, você cria um viés de distorção e fica muito difícil, e a gente presencia isso, inclusive em outros países, um prejuízo ao atendimento à pandemia por conta da desinformação, especialmente no tocante a vacinas. E, repito, a responsabilidade do presidente da República é inquestionável. Ele é o principal disseminador de notícias falsas. Ele já foi indicado na pesquisa global como o autor das maiores postagens, ou postagens de maior alcance desinformativas. Acabou de ter 14 vídeos deletados do seu canal. É um vexame completo e, infelizmente, intencional. Essa coisa toda acaba ceifando vidas e a gente não pode aceitar essa situação. Mas tem também o fato de que quem financiava blogueiros ou para a divulgação das mentiras era também está também vinculado a essas compras de vacinas inexistentes, essas negociações fantasmas de compra de vacina, não é isso? Existe aparentemente uma conexão, né? Você tem grupos que são responsáveis por campanhas anti-vacina, por exemplo, e que atuaram na intermediação do contato com a Precisa ou com a Davat, naquela trama mirabolante que envolveu um cabo, um estelionatário americano e um coronel da reserva, tudo isso dentro ali da estrutura do Ministério da Saúde. A gente vai ter que avançar nessa apuração, porque ainda que você não tenha a concretização das compras, você teve toda uma movimentação de recursos para que isso acontecesse. E não aconteceu apenas por conta da denúncia. Você teve uma denúncia feita por um servidor público que fez com que o processo todo fosse paralisado. Se não tivesse sido paralisado, muito provavelmente o Brasil teria, além do prejuízo de não receber as vacinas, como aconteceu com o Paraguai, o prejuízo no pagamento antecipado por um bem que nunca vai chegar. Olha, quando acabou a primeira temporada, digamos assim, da CPI, né, foram suspensos os depoimentos, a CPI estava num impasse já, que era o seguinte: as pessoas que eram chamadas para testemunhar, elas entravam com habeas corpus, muitas vezes sendo favorecidas por investigações que apareciam assim na Polícia Federal. Vocês levantaram essa suspeita de que a coincidência era grande demais, e aí eles podiam ser protegidos pelo silêncio, que é um direito, evidentemente, é um direito de todo investigado, mas e aí não se avançava, né? E fora o fato de que os possíveis convocados militares aumentaram o tom contra a CPI. Como é que vocês vão sair dessas dificuldades todas para continuar fazendo os depoimentos? Eu acredito que a mesa da CPI, ali, o presidente Omar Aziz, o relator Renan Calheiros, estão mais adaptados a essa realidade, né? Faltava para eles um pouco de experiência na condução de depoimentos.
Então, você teve uma reiteração, uma repetição de mentiras e uma dúvida com relação ao alcance da proteção dos habeas corpus. Hoje já está esclarecido pelo próprio Supremo. A proteção é apenas contra a autoincriminação. A pessoa não pode se recusar a responder perguntas relativas a fatos que envolvem terceiros. E dentro disso, você tem um espaço muito grande para construir provas. A gente tem espaço para trabalhar, eu acho que agora já está mais funcional o sistema da CPI. E teve um episódio didático, que foi a questão do Roberto Dias, e eu acho que dali adiante a gente vai ter depoimentos mais consistentes. O único ponto fora da curva foi o Carlos Wizard, que teve um habeas corpus extremamente favorável, que permitiu o silêncio total, que ele executou de uma forma tão desrespeitosa como eram desrespeitosos seus vídeos, tirando, enfim, fazendo graça com relação à morte de brasileiros pela Covid. Mas agora, nessa retomada, quem é mais importante na lista ali? Quem que vocês vão chamar que acho que pode esclarecer pontos importantes? A gente vai ter que encerrar essa parte da Covaxin, a gente precisa avançar na contratação através da União Química da vacina Sputnik. São duas operações que têm as digitais do Centrão, a forma de atuação bem característica desse grupo, um lobby político muito forte e custos altíssimos para os cofres públicos. E você tem uma outra seara que é das tentativas de golpe, das maluquices com intervenção de um grupo mais bolsonarista, que envolve militares da reserva e algumas ONGs criadas por pessoas dessa turma. Esses são focos importantes. Eu acho que vale talvez mais uma análise do ponto de vista da consequência concreta na ponta desses erros todos. Então, oitivas como a gente teve da enfermeira que era responsável pelo PNI, foi muito importante, porque ela deixou bem claro que a camada técnica do Ministério da Saúde sempre soube como se portar. Sempre soube e sempre indicou quais eram os caminhos corretos para seguir no combate à doença. E a camada política, que estava ali dividida entre centrão e militares, é que conduziu para o desastre. Desastre sempre referendado por Jair Bolsonaro. Existe muito claramente um caminho ali de tomada de decisão, onde os militares se reportam ao presidente e isso volta para o Ministério, sempre em prejuízo para a saúde pública. A gente não pode deixar isso passar em branco. Na sua opinião, do que o senhor já analisou e viu de documentos, existia um conflito entre o grupo dos militares e o grupo do Centrão? Ou eles, na verdade, tinham militares também envolvidos no chamado grupo do Centrão, que seria o Roberto Ferreira Dias, né? Porque, assim, tem uma mistura ali. Eu não consegui ver uma divisão entre grupos e de comportamentos diferentes. Como é que o senhor avalia esse cenário interno tão conturbado do Ministério da Saúde? Existe uma interseção, né? O Brasil viu surgir, infelizmente, um centrão de farda. Então, quando você tem a interferência política no Ministério da Saúde, na formatação que a gente tinha, ela só tem efetividade através dos militares. Então, o esquema do Centrão, a atividade do Centrão, seguramente passou por interferência de militares em posição de comando. Em paralelo a isso, você tinha um outro grupo também de militares que tentava disputar espaço político e agora se sabe também vantagens financeiras. É onde entra, por exemplo, o coronel da reserva Blanco, que era o 02 da logística, cria uma empresa para intermediar medicamentos e vai negociar vacinas com o Cabo Dominguete e a turma da Davat. Quer dizer, isso aí sai totalmente de uma atuação ordinária, técnica, e vai para uma atuação que é similar à do Centrão, só que sem profissionalismo. Virou um Centrão precário, provisório. Última pergunta, infelizmente, porque eu continuaria conversando com o senhor, mas sobre a entrada, o aprofundamento dessa entrada do Centrão no governo, né? Ciro Nogueira na chefia da Casa Civil, então vários passos nessa mesma direção. O governo fica mais forte, ele consegue se blindar contra tudo que anda acontecendo, como as revelações da CPI da Covid, o enfraquecimento da popularidade do presidente, ou não? Eu acho que esse movimento não vai conseguir blindar o governo.
Eu entendo que não muda nada, Miriam. O Ciro já estava na base, esse grupo do Centrão já estava na base do governo. Você agora só fez a eliminação do intermediário, né? Você tirou um representante do Centrão de farda e coloca agora um do Centrão oficial. Acho que provavelmente o governo apenas vai pagar mais caro pelo que ele já tinha. E a nossa expectativa é que não tenha nenhum impacto relevante para a construção de uma maioria no Senado ou mesmo dentro da CPI. O relatório sai quando, senhor acha? Termina quando a Eu CPI? espero que no final de setembro a gente já tenha condições de fazer o relatório. A gente tem prazo até outubro, mas eu acho que é possível antecipar um pouco. Tá certo. Muito obrigada, senador. Bom trabalho. Continue aí buscando as informações que o país precisa saber.